Educação à distância, mudando realidades. E aí, tudo bem com você? Espero que sim, hein? Mas se não está, vai melhorar. Com certeza vai melhorar, tá certo? Estamos aqui, olha, para nossa quarta aula. Como passou rápido isso, hein? Quarta aula sobre segurança, meio ambiente e saúde. Muito importante as informações que estamos recebendo aqui para a sua cooperativa, hein? Olha, estou recebendo aí um feedback maravilhoso com relação ao projeto integrador, né? Relacionado lá ao mapa de risco. Estão fazendo o mapa de risco de uma forma brilhante, entenderam realmente. Parabéns, tá certo? Muito legal. Então, quem está aqui com vocês é o Clébio Biliani de Matos e nós vamos falar muito hoje sobre alguns temas muito importantes. Mas antes disso, o meu professor aqui, o meu amigo, professor Alberto. Tudo bem, meus queridos? Sejam bem-vindos à nossa última aula, né? Que pena, né? São tantos conteúdos, tantas matérias muito boas, né? Professor Alberto Viana está aqui. Um grande abraço. Aí eu mando abraço mesmo, hein, ó, para os professores presenciais, para os alunos que estão nos acompanhando aí, para os tutores, enfim, para toda essa equipe maravilhosa, né, que nos acompanha aqui nessa aula, porque aqui todo mundo aprende o conteúdo. Somos nós, professores, com vocês comentando aí com o professor presencial, são vocês com a gente, são contando histórias que a gente vai deixando o nosso conteúdo, a nossa disciplina ainda mais rica. Pessoal, olha, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, nós não estamos sozinhos aqui não, né? Você deve ter percebido no cantinho da sua tela aí, ó, tem o nosso amigo Jacó. Dá um alô aí, Jacó. Ó, Jacó deu um alô ali, ó. Então, ó, fica ligado, seja muito bem-vindo e vamos à nossa última aula aí. Professor. Legal, professor Alberto, muito bem lembrado, né? Tem o Jacó, tem outras pessoas aqui no estúdio também, tá certo? Os auxiliares aqui que ajudam muito, tem a nossa coordenadora, a professora Adriana, enfim, última aula, hein? Semana que vem, revisão e provinha. Se prepare, por favor, ok? Vamos lá para os objetivos da nossa aula. Relacionar as etapas de relação homem versus meio ambiente. Também vamos falar sobre a identificação, né, os impactos, né, identificar esses impactos ambientais como produto da ação do homem e suas consequências à vida, de uma forma geral. Analisar a importância da gestão ambiental e empresarial, muito importante para a sua empresa, para a sua cooperativa, visto que ela é uma modificadora do meio ambiente, ela faz o impacto no meio ambiente. Ah, mas professor, a minha cooperativa está lá no meio da cidade, mas lá também é o meio ambiente, nós temos que entender isso, o meio ambiente é tudo, como foi falado na aula passada, dá uma revisadinha que é muito importante. Atenção, quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e perde muito. Faça a sua escolha, mas claro, a sua escolha com certeza é a primeira. Ler muito e sempre, cada vez mais. Por isso é importante sempre revisar o que foi passado. Estamos chegando perto da nossa avaliação. Dá uma olhada o que falamos na aula passada. Demonstramos a construção, né, a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a nossa CIPA. Sua finalidade e necessidade de implementação constante. Ela não é rígida, ela é flexível, ela vai se adaptando conforme a organização. A organização crescendo, ela modifica. A organização fazendo downside, a organização diminuindo, ela também vai fazendo as suas adaptações. Também falamos sobre o quê? Definimos meio ambiente e gerenciamento ambiental. E lembre-se, regras são feitas para serem cumpridas, isso em todas as situações, mas chamo a atenção para nossa disciplina, porque se não forem seguidas as normas, as regras, não é? Os cuidados necessários com o meio ambiente, infelizmente, nós vamos passar mal. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter prejuízos enormes, inclusive com relação à cooperativa, tá certo? E claro, ao ser humano, ao meio ambiente, enfim, prejuízo para todos. Por isso, regras são feitas para serem cumpridas. Vamos lá no slide então, olha aí. Etapas da relação homem versus meio ambiente. Parece o início de uma luta aí do MMA, não é? Não é não. Mas pode ser. É sempre um conflito. O homem e o meio ambiente, homem, parece que eles vivem numa grande disputa, não é? Numa grande confusão. Por quê?
Vamos ver isso daí então, como amenizar isso daí. Bem, eu tenho colocado para vocês alguns vídeos, não é? Algumas sugestões de vídeos para que vocês observem lá no material de apoio. Esse daqui, por exemplo, é uma sugestão. Poluição, as suas consequências, meio ambiente, tá certo? Coloca lá no YouTube, quando você tiver uma oportunidade, aí onde você estiver, ou na escola onde você estiver, ou lá numa lan house, sei lá. Procura, anota direitinho e coloca esse vídeo, é bem interessante. Aqui ele mostra como o ser humano acaba prejudicando o meio ambiente no seu dia a dia. E nós vamos comentar isso aqui também, tá certo? Continuando então. Olha aí os impactos ambientais como produto da ação humana e suas consequências à vida. Olha só, qualquer semelhança é mera coincidência? Será que coincidências são semelhanças? Será que está acontecendo aí onde você está também? Muito lixo jogado pelos cantos, não é? Transbordando as latas de lixo. Olha as fábricas, as fumaças poluindo o meio ambiente. Pneu, hein? Eita, que o pneu poderia ser trabalhado, poderia ser dado uma melhor solução, não é, para esse pneu. Rios poluídos com muito material de lixos, né? Olha que coisa absurda. As florestas parecem verdadeiras cruzes após queimadas, desmatamentos, enfim. Quem acaba sofrendo? Todos nós, não é? Por quê? Porque a terra está sofrendo também. Nós precisamos amenizar essa situação de alguma forma, tá certo? E isso é para todos nós, independente da idade, independente do sexo, independente da posição social, independente de onde você estiver. A preocupação com o meio ambiente é fundamental, porque diz respeito à vida. A vida do ser humano, a vida dos animais, a vida das plantas, a vida de todos, tá certo? Vamos lá então. A relação do ser humano com a natureza sempre aconteceu de forma bastante discrepante, hein? De um lado, o ser humano, com toda a sua inteligência, não é? Muito inteligente, tá certo? E, claro, ganancioso, tentando alimentar os seus desejos de consumo e conforto. Consumo e conforto, né? Todos nós gostamos de uma geladeira, de uma água gelada, gostamos de uma televisão, de um ar-condicionado, enfim. E para que tenhamos isso daí, é preciso alguém perder, no caso, a natureza. E precisamos ver de que forma isso pode ser amenizado. Olha lá, do outro lado, a natureza com toda a sua exuberância e riqueza, sendo a fonte para todas as ações humanas, que em alguns casos se vê no dilema de escolher entre sua sobrevivência e a preservação da natureza, como é o caso, que nós vemos muito aqui no nosso estado, do agricultor, que tira da terra o alimento que leva à mesa, não é? Precisamos ter aí um pouco de... fazer uma reflexão com relação a isso. Ah, puxa vida, muitos campos desmatados, não é? E se planta capim, e se planta lavouras, e é milho, é arroz, é soja, são tantas monoculturas, são tantos plantios disso, daquilo, e a floresta vai diminuindo. Pois é, realmente é um complicador, precisamos aproveitar melhor esses espaços. Por quê? Porque a realidade é uma só. O ser humano, a população está crescendo e precisa se alimentar. E aonde é que nós vamos plantar esses alimentos? Onde tinha floresta, aonde tinha árvores, não é? Aonde tinha realmente uma vegetação nativa, precisa dar espaço para o gado, para o arroz, enfim. Mas claro que isso não justifica um desmatamento predatório e sem compromisso e responsabilidade. Precisamos conciliar esse desmatamento com a produção de alimento, porque nós precisamos de alimento. Você precisa de alimento, não é? Os nossos parentes, familiares, vizinhos, os desconhecidos que existem no mundo precisam de alimento. Então, se precisa de alimento, precisa também haver algum tipo de desmatamento. Vamos lá então. Quanto tempo leva para se decompor no meio ambiente algumas coisinhas, como por exemplo, lixo, né? Muitos lixos. Vamos ver alguns detalhes aqui. Algumas curiosidades, olha lá. Casca de frutas, que você pode fazer uma compostagem aí no seu quintal, não é? Onde você mora, até mesmo num prédio. Se você morar no prédio, tiver um lugar lá onde você possa colocar essas cascas, leva de 1 mês a 3 meses para se decompor. Aí começa a complicação, olha lá.
O papel, que vem da celulose, de 3 a 6 meses para se decompor. E isso vai ficando na natureza, né? Isso não some, não. Olha lá, pano, né? Some depois que acaba esse período aí. Mas vamos ver. Pano, de 6 meses a 1 ano. Chiclete, essa coisinha que você tá mascando. Aí eu não gosto muito de mascar, não, né? Mas vejo muitos jovens que gostam, tá? Muitas pessoas que gostam de mascar. 5 anos. Cuidado onde você joga esse chicletinho aí no chão, em algum lugar, não é? Olha o filtro de cigarro. Eu espero que esteja acabando até isso daí, né? As pessoas estejam parando de fumar. Não fume mais. Eu espero que você não fume. Só traz prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Olha lá, aquela bitaquinha, né? Aquele filtrozinho de cigarro. De 5 a 10 anos fica na natureza. Tampa de garrafa, 15 anos. Olha aí. Madeira pintada, aquela tinta que você passa na madeira, na sua casa ou em algum lugar, destruiu a casa, trocou de lugar, pronto. Jogou na natureza? 15 anos para se decompor. O nylon, mais de 30 anos para sumir. Tem mais? Tem mais, olha aí. Sacos plásticos. Esse sacozinho que às vezes nós pegamos no supermercado, não é? Que nós pegamos lá na feira, que nós pegamos em embalagens em lojas. Olha só, 30 a 40 anos, caramba! Quase a minha idade aí, hein? 44 anos, olha lá. Quando jogaram um plástico quando eu nasci, sumiu um agora, há pouco tempo, não é? Lata de conserva. 100 anos para se acabar na natureza. Tá vendo que difícil? Como nós produzimos muito material que demora a acabar, não é? Que demora a ser absorvido pela natureza. Latas de alumínio, 200 anos. Plásticos em geral, não é? Existe plástico brinquedo, plástico na pasta de dente, na escova de dente, plástico nessa lousa que eu estou digitando aqui, não é? 450 anos, olha só. Fralda descartável, 600 anos. Que absurdo isso, hein? Quando eu fui daqui para Rio Branco de bicicleta, eu fui olhando e andando pela estrada e volta e meia eu vi uma carreira. Volta e meia, cada quilômetro, cada 100 metros, 200 metros, tinha fralda descartável. As pessoas vão jogando essas fraldas pela beira da estrada. Isso é horrível, é prejudicial. Além de demorar 600 anos para acabar, ainda pode acontecer incêndios, né? Favorecer a incidência de incêndios. Olha, garrafa de vidros. Indeterminado. Pronto, garrafa de vidro, ninguém nem sabe quanto tempo demora a acabar no meio ambiente. Pneu, aquele que nós vimos lá no início da aula, indeterminado também, a gente não sabe quando acaba esses pneus. Garrafas de plástico, PET, tempo indeterminado, borracha em geral. Essa borrachinha aí que você está usando aí na sua, né, no seu caderno, no seu lápis, também tempo indeterminado. E eles verificaram que o vidro, então, 1 milhão de anos para se acabar. Poxa, professor, como é que a gente faz com tudo isso? Daqui a pouco eu vou estar pisando em um monte de lixo, vou andando pela rua. Mas se você parar para pensar, andando aí na rua, andando em algum lugar, você vai ver que volta e meia você, se não pisa no lixo, você olha para o lado, tem lixo. Olha para o outro, tem lixo. Às vezes olha para cima. Na rede de fio elétrico ali, nos postes que tem na cidade, você vê um monte de lixo também jogado lá. É plástico, é papagaio, aquelas pipas, né, papagaio. Eu já vi até também aquela chuteira, tênis, né? Que coisa absurda. As pessoas jogam ali na rede elétrica, que pode até ocasionar algum acidente, né? A rede pode cair, ocasionar aí acidentes terríveis, tá certo? Então o lixo está em todo lugar. E como é que a gente soluciona isso? Programas de reciclagem, programas de reaproveitamento desse lixo. O lixo também pode ser um produto que pode gerar lucro. Existem cooperativas, por exemplo, uma ideia, hein? Eu ainda não vi todas as cooperativas que foram formadas nesse curso, mas tem cooperativas que trabalham diretamente com lixo. Lixo de construção civil, por exemplo, resto de construção civil, lixo de construção que foi demolida, eles acabam destruindo lá o prédio, pegam todo aquele material e aproveita o ferro, aproveita o tijolo, aproveita o concreto, vão lá, né? Tritura tudo e refaz aquilo ali em forma de tijolo, em forma de massa, enfim, é uma forma de reaproveitar todo esse material, madeiras também, ok? Tem muita coisa para aproveitar, né, professor Alberto? Com certeza, professor, e assim, até fazendo um comparativo, nós verificamos aí que tem muitos materiais aí como
como os pneus, como garrafas de vidro, né, garrafas PET, né? São muitos anos para tudo isso se decompor. Imagina como é que fica essa natureza, né, nesse tipo de situação, né? Aí o professor também falou ali do chiclete, que só os jovens que mascam tudo mais. Eu masco chiclete. Oh, então, sou jovem. Então eu sou jovem, então, né? Olha aí. É, professor. Então, mas voltando realmente, aquela situação desses materiais que geralmente se descarta, geralmente você joga ali na maior inocência, né? Até porque nós temos aí as disciplinas de educação ambiental, elas ainda já estão caminhando ainda no nosso país aí para que todos nós tenhamos uma consciência, que não basta só ficar na teoria, tem que ir para a prática também. O professor falou muito bem da questão das montagens das cooperativas, né? Nós não sabemos aqui quais os caminhos que vocês seguiram no plano integrador de vocês, quais cooperativas, mas essa seria uma boa ideia. Existem cooperativas no mundo inteiro que elas hoje, além de ajudar a população, porque a cooperativa, o objetivo maior é ajudar a sociedade como um todo, em determinado tipo de serviço, como você já sabe aí, desde o início do curso a gente vem falando isso, não é verdade? Então assim, existem cooperativas no mundo inteiro que elas trabalham exatamente com essa coleta seletiva. Elas começam pequeno, somente na rua onde funciona a cooperativa, começa a fazer educação com toda a comunidade, dali a pouco o bairro, dali a pouco a cidade inteira. Se você buscar na internet, aí você vai ver muitos exemplos de cooperativas que trabalham com esse tipo, né, de atuação no mercado. É simplesmente fazer a coleta seletiva do plástico, do vidro, do alumínio, daquilo que é orgânico, não é verdade? E aproveito aquilo que é necessário. As empresas também, as grandes empresas hoje em dia, elas também estão atuando dessa forma. Elas mesmo separam o seu lixo e muitas vezes daquele lixo transforma em um novo produto que vai gerar o que para essa empresa? Não a cooperativa, mas vai gerar o que para essa empresa? Lucro, porque eles estão aproveitando tudo que eles têm disponível, desde o material, matéria-prima como um todo, até o descarte daquilo que não serviria mais, né, professor? Verdade, professor Alberto. Parabéns. E olha, é muito importante a modificação do pensamento, tá certo? Se você não muda por amor, muda pela dor. Grava isso daí. Então que nós possamos mudar pelo amor. Começar a ver que a nossa cidade está ficando poluída, a nossa empresa está poluindo, a nossa casa está sendo também um canal de poluição. Precisamos então fazer alguma coisa para mudar isso daí, tá certo? E em virtude disso, dá uma olhada no nosso slide então. Devido a essas situações, esse pensamento está sendo modificado e, segundo Camargo, a ideia de um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI, compatibilizando as dimensões econômica, social e ambiental, surgiu para resolver, como ponto de partida no plano conceitual, o velho dilema entre crescimento econômico e redução da miséria, não é? De um lado, a preservação do meio ambiente, tá? E do outro, claro, os interesses das pessoas, dos empresários. O conflito vinha, de fato, arrastando-se por mais de 20 anos, em hostilidade aberta contra movimento ambientalista, enquanto este, por sua vez, encarava o desenvolvimento econômico como naturalmente lesivo e os empresários como seus agentes mais representativos dessa confusão, desses efeitos nocivos ao meio ambiente. E aí chegaram a uma conclusão. Na verdade, não dá para ficar brigando ambientalistas e empresários, não é? Agricultores, donos de cooperativas, por exemplo, porque é necessário o desenvolvimento. O que nós precisamos, então, é fazer uma união. Nós precisamos fazer com que as coisas andem, o meio ambiente seja preservado de uma certa forma e, claro, a empresa, não é? Consiga crescer também e dando emprego, gerando oportunidades e alimentando e servindo a sociedade que tanto cresce. Olha aí, segundo o Cassetti, lá em 1991, ele falou o seguinte: as transformações sofridas pela natureza através do emprego das técnicas no processo produtivo são um fenômeno social, representado pelo trabalho, e as relações de produção mudam conforme as leis, as quais implicam a formação econômico-social e, por conseguinte, as relações entre a sociedade e a natureza. Lá na Rio 92, que nós estudamos na aula passada, diante de tantas alterações no meio ambiente, somadas às ameaças de extinção de muitos recursos naturais, inclusive de animais, espécies, não é?
atualmente utilizados pelo homem, autoridades de 172 governos e estudiosos do mundo inteiro reuniram-se em 1992, no Rio de Janeiro, para a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida mundialmente como a Conferência da Terra. Olha a preocupação das pessoas com relação ao único local que nós habitamos na galáxia. Por enquanto, né? Aquele físico lá que morreu essa semana passada, não foi, professor? Stephen Hawking. Isso, Stephen Hawking, sei lá. Stephen Hawking. Isso, ele falou que, olha, se a sociedade, se a humanidade continuar consumindo os seus meios naturais da forma como ela está consumindo, em pouco tempo, talvez 100 anos, 200 anos, os recursos tenham se acabado. Os recursos tenham se extinguido e a solução é ir morar em outro planeta. E olha lá que coisa absurda, né? Que coisa difícil isso daí. Precisamos tomar cuidado. Olha, essa conferência tornou-se um marco na história da humanidade, cujos objetivos básicos giravam em torno da busca por um equilíbrio entre as necessidades ambientais, sociais e econômicas para gerações atuais e futuras, sustentar a geração atual e pensar também nas gerações futuras. Outro objetivo da conferência era a construção de uma espécie de associação mundial que contemplasse os países desenvolvidos e em desenvolvimento para o estudo e a compreensão das questões ambientais, uma preocupação comum a todos os países, sejam eles desenvolvidos, não desenvolvidos, em desenvolvimento e assim vai. Aqui nesse mapa, então, nessa imagem lá registrada pela NASA, não é? A Terra vista lá de noite. Nós temos países aqui que usam muito de energia, consomem demais, né? Regiões do nosso país mesmo, olha aqui, que tem muita, né, energia, que consome muitos recursos naturais. Olha lá, o mundo é isso daqui. É a nossa única casa e nós precisamos cuidar muito bem desse nosso lar. Essa conferência foi popularizada com o título de Rio 92 e conseguiu reunir 108 chefes de Estado para a aprovação de documentos importantes como a Agenda 21, que consiste em uma declaração do Rio acerca do meio ambiente e do desenvolvimento para definir quais são os direitos e deveres dos estados, de todos os países em relação ao meio ambiente, porque um país lá longe, ele influencia um país aqui embaixo, né? Dando como exemplo, Estados Unidos, né? Com suas indústrias, a China com suas indústrias e tal, acaba poluindo os outros países do mundo que não têm tanta tecnologia e indústrias como eles. Somente em 2002, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou a Carta da Terra e comparou sua importância para a humanidade à Declaração Universal, olha só, dos Direitos Humanos no tocante ao meio ambiente. Ou seja, não vai ter mais direitos humanos se não tiver meio ambiente. Né? E o contrário disso, professor, pode ter? Acredito que sim, né? Se de repente os seres humanos acabarem, o meio ambiente vai continuar. Não foi assim que aconteceu com os dinossauros? Olha aí, hein? Precisamos ficar ligados a essa situação. Desde então, Rio 92, muitos progressos relacionados ao pensamento e às posturas das pessoas em relação à forma com que o meio ambiente está sendo explorado, né, melhorou. Acabou realmente fazendo com que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência. As pessoas, digo, vivendo em sociedade, também vivendo no campo, as pessoas que trabalham nas empresas começaram a mudar um pouco a sua forma de pensar. Nota-se uma urgência em tentar recuperar o tempo perdido, em recuperar até áreas que foram degradadas, que estão ali realmente acabadas, né? Que foram realmente exploradas demais e podem ser renovadas. Mais ainda, em tentar desenvolver nas pessoas uma nova forma de pensar e agir, tá certo? Que se refere às questões ambientais, tá bom? Então, essas empresas, inclusive a sua cooperativa, a cooperativa que você está montando, profissionais, inclusive você, tá certo? E os meios de comunicação são alguns exemplos de engajamento em prol de uma mudança da consciência ambiental. As pessoas têm sido de fundamental importância na educação ambiental das crianças, ok? Até você, jovem, pode mudar o seu pai, a sua forma de pensar, né? Do seu pai pensar, da sua mãe pensar, do seu tio, do seu avô, dos seus irmãos mais novos, tá bom? Fazendo com que possam crescer
com o compromisso de preservar e ajudar o ecossistema e a partir de onde moram, tá certo? Do seu lugar, de onde você mora. Não é preciso você ir para outra cidade, não é preciso você estar em uma grande ONG, uma grande organização. Não, você pode aí, no lugar onde você está, começar essa mudança que vai ser muito bem-vinda para o meio ambiente. Olha só que coisa interessante. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas, vários países, várias línguas, várias pessoas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e na mudança da cultura, numa cultura de paz, ok? Para chegar, então, a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros. Não é uns para consigo mesmo, não. Por favor, precisamos pensar no próximo que vive ao nosso lado hoje, morando com a gente, morando na nossa cidade, morando em outras cidades e países, e pessoas também que virão no futuro, com a grande comunidade da vida, olha aí, e com as futuras gerações. Essa aqui é a Carta da Terra que foi feita lá na Rio 92, tá bom? Dentro das estratégias para a gestão dos recursos naturais, foi estabelecida uma Agenda 21, contendo várias orientações para minimizar os impactos no meio ambiente. O Brasil, assim como outros países, estabeleceu normas, lembra aí das normas, das regras que precisam ser cumpridas e regulamentos, olha lá, para o sucesso harmônico da energia e promoção de sistemas, o quê? Alternativos e mais sustentáveis de geração de energia, por exemplo, transferindo ao consumidor orientações e escolhas feitas nos planos técnicos e científicos. Por exemplo, como é que uma empresa pode influenciar o seu consumidor? Uma empresa de energia, por exemplo. Uma empresa de energia, ela pode influenciar o seu consumidor quando ela diz: use menos energia na sua casa, use menos o micro-ondas, use menos o chuveiro elétrico, tá certo? Se você vai para um ambiente, acenda a luz se tiver de noite. Se tiver de dia, não precisa acender. Faça casas, por exemplo, com incidências de janela, muitas janelas, para poder ter uma luminosidade melhor. Saiu daquele ambiente, apague a luz. Eu vejo pessoas, olha só, não sei se é o seu caso, hein? Mas eu vejo pessoas, eu já observei isso, eu vejo pessoas que, de repente, entram no ambiente, na casa, aí vai pro quarto, chega no quarto, acende a luz. Aí acende a luz, vai lá, tal, mexe alguma coisa, né? Vai no guarda-roupa, coloca a roupa em cima da cama, aí lembrou de ir lá no banheiro. Aí vai no banheiro, sai do quarto, não apaga a luz não, deixa a luz acesa. Vai no banheiro, chega no banheiro, acende a luz e tal, vai lá, faz alguma coisinha, aí tá no banheiro, lembrou, eu tenho que ir lá na cozinha, beber uma água, tô com sede. Pronto, vai na cozinha, apagou a luz do quarto? Não, do banheiro, está acesa do mesmo jeito. Foi pra cozinha. Na cozinha, ela teve que passar pela sala, acendeu a luz da sala também, foi na cozinha, acendeu a luz da cozinha, abriu a geladeira, ficou com a porta aberta na geladeira. Já pensou? Tudo bem, a gente mora num estado muito quente, não é? É até gostoso às vezes ficar ali na frente da geladeira, né? Ali recebendo aquele arzinho fresquinho, gostoso. Não, mas não pode não. Abre a porta da geladeira, fica lá escolhendo o que vai pegar, o que não vai pegar. Tudo isso é consumo de energia. Já pensou se 100, 200, 300, se 1000 pessoas fazem isso ao mesmo tempo? Pois é mais depredação, é mais impacto no meio ambiente. Precisamos cuidar disso daí, tá certo? É muito importante. Não é, professor Alberto? Com certeza. E esse evento que teve no Rio de Janeiro, em 1992,
tratou aí de tantos outros assuntos, né, como por exemplo nós vimos hoje essa redução, né, dos gases aí emitidos pelos veículos, né, das grandes fábricas de carvão que nós tínhamos ali, a famosa chuva ácida, né, chuva ácida, por conta dessa emissão desses carros, dessas usinas de carvão. Nós tivemos aí, com certeza você, na sua cidade, aí nos mais diversos cantos aí do nosso estado de Rondônia, você já ouviu falar na redução, né, desses gases aí, né, dessa emissão desses gases na natureza. Hoje em dia, se você vê uma fábrica soltando muita fumaça, muita coisa lá na sua chaminé, você pode fazer uma denúncia, né? E você, aliás, você pode não, você como cidadão e pensando no seu futuro e no futuro dos seus filhos, dos seus netos, enfim, da sua família, você deve denunciar se você achar que essa empresa, que essa indústria está emitindo gases aí, poluindo, né, o nosso ar que respiramos. É você que respira, eu que respiro. Então todos nós, a natureza também morre com isso tudo. Então imagine que você está aí na sua cidade, no seu município, no distrito, né? Existem, nós sabemos, eu conheço os 52 municípios, alguns distritos aí desse nosso estado. Então nós sabemos que existem fábricas aos montes e às vezes fábricas até clandestinas, né, que emitem, fazem simplesmente a sua produção lá de qualquer forma e às vezes você está vendo, não sabe nem a quem recorrer. Liga para o 190, que a polícia vai te indicar quem você deve ligar. Deve falar para você procurar de repente a polícia ambiental, até para que eles vão averiguar esse problema. Então, ó, pense na sua saúde, mas pense no coletivo também. Às vezes você, vou pegar aquele pneu ali, aqueles 2 pneus velhos do carro do meu pai, do caminhão do meu pai, vou tocar fogo que é bonito. Imagina a poluição que isso está trazendo. É o ar que você mesmo está respirando. Então, ó, vamos reciclar, vamos ter uma educação melhor para nós aprendermos a lidar com esse tipo de material. Vamos descartar? Vamos, mas de uma forma correta, não é isso, professor? Sim, sabe as palavras, professor Alberto, muito importante. Lembrando, quando você for fazer algum tipo de investigação, denúncia, não é? Lembre-se que você tem que se proteger também. Não vai chegar lá na frente da FARO, eu vou denunciar você é isso, aquilo. Pelo amor, não faça isso não, tá bom? Existem órgãos competentes para isso. Você pode fazer a denúncia, e claro, né, deixar que eles verifiquem, averiguem e assim sucessivamente. Mas o mais importante, claro, também é você não ser um agente de poluição. A sua cooperativa não ser uma cooperativa de poluição. A sua empresa não ser uma empresa que acaba denegrindo, né, que acaba destruindo o meio ambiente, tá bom? Vamos lá no nosso slide, então. Diz o seguinte: o desenvolvimento sustentável. Olha que coisa mais... Eu gosto muito dessa palavra sustentável. O desenvolvimento sustentável é um dos temas mais discutidos em todo o mundo, seja pela preocupação econômica, né, que a escassez das energias são renováveis proporcionou, ou mesmo pelo despertar da consciência humana a respeito da necessidade de preservação do planeta, bem como das gerações vindouras. E aí, essa sustentabilidade gerou uma consciência de homem versus meio ambiente. E o que acontece? O homem sempre dependerá da natureza, isso é um fato. O professor agorinha falou, não é? Que eu respiro, ele respira, você respira, o sapo respira, a barata respira. Barata respira, professor? Respira, né? Respira, a barata respira, o sapo respira, tudo respira, até o peixe respira dentro d'água e assim vai. Então existe aí uma necessidade de ajuda mútua, não é? Então o homem sempre dependerá da natureza. Necessidade de preservar o meio ambiente realmente é fundamental. Sempre existirão impactos ambientais, isso é uma característica da ação do ser humano. Aonde ele vai, ele faz o impacto ambiental, isso é normal, não tem como modificar, tá certo? Hoje mesmo, aqui no estúdio, há 100 anos atrás, de repente estava passando aqui uma queixada, estava passando aqui, né, uns macaquinhos ali, tinha uma árvore plantada aqui no meio, isso há uns 100 anos atrás. Hoje é o quê? É um estúdio, estamos falando aqui para a Rondônia inteira, não é? Então, sempre existirão impactos ambientais, mas que sejam impactos calculados, comprometidos com o meio ambiente. O homem, por ser a maior influência no meio ambiente, possui o dever de preservá-lo e restaurá-lo.
Muito importante isso daí. Existem empresas, existem pessoas, organizações que chegam, ONGs também, cooperativas também, que chegam em áreas que estão degradadas, não é? Até mesmo numa fazenda que o fazendeiro não usa, chega lá, conversa com ele, perto de um manancial, perto de uma nascente, e a ONG vai lá, disponibiliza mudas, disponibiliza palestra, conscientização para que ele refloreste aquilo ali. E isso então é restaurar o meio ambiente, muito importante. Vemos casos incríveis no Brasil e no mundo, inclusive voltando até os animais, voltando a natureza a reinar naquele ambiente que antes era totalmente deserto, ok? Importância da gestão ambiental empresarial. Olha aí, os termos administração ou gestão do meio ambiente, ou simplesmente gestão ambiental, serão aqui entendidos como as diretrizes e atividades administrativas e operacionais, tais como planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras, realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações do ser humano. As últimas décadas do século XX foram particularmente ricas em denúncias e debates, como o professor Alberto mesmo falou, sobre problemas ambientais detectados por pesquisadores dos mais variados campos do conhecimento. Inclusive foi aí que surgiu a conscientização, né, que foi descoberto, por exemplo, o efeito estufa, tá bom? O aquecimento global, a diminuição dos gelos lá nos polos, o aumento do nível do mar. Tudo isso foram denúncias feitas a partir dos cientistas que começaram a observar a natureza mudando, tá bom? Pequenas ações, então, que geram grandes resultados que podem e devem ser feitas por mim, pelo professor Alberto, pelo Jacó, não é? Por você, por todos nós. Vamos lá. Primeira, a preservação do meio ambiente e seu equilíbrio depende de todos nós. Primeira conscientização é essa. Uso de materiais reciclados, né, recicláveis também, ou que sejam menos agressivos ao meio ambiente. Consumir apenas o necessário. Lembrar daquela musiquinha linda e maravilhosa que eu gosto, não é? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Lembra disso? Às vezes o ser humano, ele acaba consumindo o extraordinário, coisa que ele não precisa, e fica acumulando ali no cantinho. Daqui a pouco não usa, joga fora, desperdiçou o dinheiro e ainda prejudicou o meio ambiente. Consumir apenas o necessário, consumir com consciência, não estimular o tráfico de animais. Eu sei que é gostoso criar um papagaizinho, né? Criar um macaquinho, criar uma paquinha lá em casa e tal, uma tartaruga, um jabuti. Puxa vida, pensa, sabe, analisa um pouquinho, você vai estar investindo num comércio ilegal, as pessoas vão lá na mata, elas vão lá pegar o animal que vive lá na mata com seus familiares, não é? Com os seus amiguinhos lá na mata e tal, e aí vai ser tirado de lá. Muitas vezes morrem muitos no meio do caminho. Tá bom? Vamos evitar isso daí. Eu sei que na nossa região nós temos uma certa tendência a criar animais da nossa fauna, né? Então não é muito legal isso. Vamos tentar tirar isso do nosso dia a dia. Jogar o lixo no local indicado, quando possível, se for criança, na companhia de adultos também, fazer uso de carona, né? Ou meios alternativos de transporte. Se teu vizinho tem um carro, você tem um carro, o outro tem um carro também, faz o seguinte, determinados dias da semana, vai todo mundo num carro só, se vai todo mundo pro mesmo caminho. É uma forma de ajudar o meio ambiente. Ou então vai de bicicleta, né? Vai a pé e assim. Eu vejo gente que sai da sua casa de carro para comprar pão, né? Para comprar pão. Ah, professor, mas é longe, é 1 quilômetro a padaria. Não, eu tô dando exemplo aqui de pessoas que a padaria fica a 100 metros da casa. 100 metros da casa, não tá chovendo, não tá frio, não tá sol. Vai de carro. Pode um negócio desse? Não, não pode, né? E mais, né, Fala professor? Aí, professor. E essas pessoas, às vezes, elas estão gastando, além do combustível, estão poluindo o ambiente, estão gastando energia, né? Porque de repente a casa ali tem um portão ali com motor elétrico, elas estão gastando, enfim, até estão deixando de gastar energia própria, né? Porque estão, em vez de ir caminhando na padaria. Mas enfim, uma das coisas que o professor Kleber falou aqui, e eu achei bastante interessante, essa questão da reciclagem, das coletas seletivas, jogar lixo no local indicado. E aí eu gostaria de lembrar para vocês as cores, né, pessoal? As cores
dessas lixeiras, né? As mais tradicionais. Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, as cores internacionais. O azul, aquele azul mais claro, geralmente é para papel, papelão. Aí nós temos a lixeira preta, que é para madeira, a marrom para resíduos orgânicos. Essa bem conhecida aqui, a amarela, lembra bem da amarela lá. Geralmente tem 4 lixeiras lá naquela coleta menos seletiva. Ela é a mais utilizada, tá? 4, a amarela é para metais, não é verdade? Então tem a vermelha, que também compõe esse quarteto aí, que é para plástico, né? Nós temos uma laranja, dificilmente tem aí nas escolas, né? Porque ela também é para resíduos perigosos. Na escola não tem essas coisas, né? Mas geralmente tem hospitais, tem clínicas. Pode ter na cooperativa, né? Na cooperativa pode ter, por exemplo, a cooperativa extrativista mineral. Vai ter algum resíduo perigoso lá e essa lixeira vai ser necessária. Nós temos a lixeira cinza também, a roxa que é resíduos radioativos. Olha aí, na cooperativa mineral também pode ser que utilize esse tipo de resíduo, né? E a verde, né, que é uma das mais clássicas aí, que é para você jogar vidro, né? Nós temos também a branca para resíduos de ambulatório, hospitais, né? E, enfim, tantas outras aí que nós precisamos trazer isso como exemplo, precisamos fazer com que você se conscientize, os alunos se conscientizem, né, desse tipo de situação. Vejam bem, prestem bastante atenção, porque a coleta seletiva é necessária. O desperdício de água vai trazer também uma consequência muito grande para o planeta. Você já ouviu falar em horário de verão? Já? Com certeza já. Nós acabamos de sair de um horário de verão, não é verdade? No mês de fevereiro, não é verdade? Um horário de verão que inicia ali próximo do final do ano, né? E vai até mais ou menos o terceiro mês, aí, segundo, terceiro mês do ano seguinte. Por que nós temos o horário de verão? Foi criado exatamente para que se haja aí uma economia de energia. Aqui no nosso estado nós não temos, né? Só tem na programação que ela passa mais cedo. Aí, poxa, eu queria assistir aquele filme, está passando muito cedo. Calma, eu queria assistir aquele programa, às vezes está passando mais cedo, né? Então assim, ó, você se pergunta, mas por que existe o horário de verão? Nas regiões, né, que existe o horário de verão, por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, algumas cidades do Nordeste, enfim, as cidades mais litorâneas, se eles entenderam que é o seguinte, se existisse um horário de verão que fizesse com que eles entrassem um pouco mais cedo, né, e saíssem um pouco mais cedo, eles iriam gastar menos energia. Se gastar menos energia, o consumo vai cair. É lógico, nós temos um país que ele é banhado a água, né? Por mais alguns % ele seria chamado de planeta água e não planeta terra, né? Mas essa água acaba. Você ouve aí nos mais diversos meios de comunicação de cidades aí, de estados inteiros que estão há anos sem cair chuva. Imaginem como essas pessoas vivem, essa escassez de água. E é lógico, o nosso estado é um estado tão abundante de água, né? Mas tem outros com a escassez muito grande. Então vamos preservar a nossa natureza, vamos nos conscientizar que o meio ambiente necessita do homem. Quando eu falo homem, a mulher somos todos nós, tá? Necessita do homem para que ele também consiga sobreviver por muitos e muitos anos. Vamos plantar, vamos jogar lixo no local certo, vamos fazer a nossa coleta da forma correta. Não é isso, professor? É isso aí. Anotou? Olha, eu até botei o óculos aqui para perguntar se você anotou que o professor Alberto falou aí, comentou. Vixe, professor, não anotei não, porque vai cair na prova. Não, não é só cair na prova, né? Pode cair na prova? Pode cair na prova. As coresinhas dessas lixeiras, né? Dessas lixeiras aí, pode cair na prova sim, com certeza, mas não é só para cair na prova. A gente não estuda, e essa matéria em particular, não é para estudar para cair na prova, né? Para passar na prova. É para você estudar para que viva melhor, para que nós possamos viver melhor. Você agindo, nós vamos viver melhor. Eu, você, o professor Alberto, Jacó, todos nós vamos viver cada vez melhor se cada um fizer a sua parte. Ih, professor, não anotei não, e agora ele pode repetir? Não, não vai repetir, você pode entrar lá no material que nós mandamos, não é? No material de apoio, observar que lá tem todo esse material para você se aprofundar com relação até a essa forma de coleta de lixo. Cada cor tem o seu objetivo enquanto coleta, muito importante isso daí. Tá bom? Olha uma coisa muito importante para as cooperativas que você pode usar. Diz ali, procurar se informar sobre projetos de conscientização do meio ambiente e participar. Às vezes você ou a sua cooperativa, a sua empresa, não tem um projeto, não tem como fazer um projeto,
mas pode apoiar. Ela pode ir lá, dar o nome, ela pode dar algum tipo de recurso, ela pode ajudar na divulgação, ela pode trazer pessoas para dentro da sua cooperativa para poder conscientizar os próprios funcionários e familiares dos funcionários, como por exemplo, você pode pegar um sábado, um domingo, não é? Ou algum dia à noite na sua cooperativa e chamar os parentes dos funcionários, chamar os vizinhos dos funcionários, fazer uma palestra com uma pessoa que é desse projeto, dessa cooperativa ou dessa ONG que está proporcionando uma conscientização ambiental. Então você chama as pessoas, serve um coffee break ali, né? Bota lá um refrigerantezinho, um suquinho, né? Suco é melhor, aí tem tanta fruta aí na sua região. Então faz um suco de cajá, é gostoso pra caramba, hein? Suco de caju, suco de cupuaçu, suco de gaviola, tem suco pra cá, adoro suco, eu gosto muito de suco. Refrigerante, não gosto não. Então, aí faz um pãozinho, faz alguma coisa, chama o pessoal e faz uma palestra, não é difícil não, você mesmo, você que está ouvindo aqui essa aula, né, de saúde, segurança, meio ambiente, pode ser um facilitador, pode ir na sua escola falar sobre meio ambiente, falar sobre preservação, tá certo? Não perca tempo, disso depende o futuro do nosso planeta e o futuro das próximas gerações. Vamos lá então, continuando, olha só, a gestão ambiental, ela tem algumas vantagens competitivas, ou seja, para a sua empresa. Então ela melhora, né, o desempenho ambiental interno da organização, as pessoas ficam mais ambientalizadas, as pessoas se sentem bem por trabalhar numa empresa que cuida do meio ambiente, redução no consumo de recursos energéticos, uma empresa que trabalha com consciência de energia, ela paga, por exemplo, menos conta elétrica, menos conta de energia, com isso, reduz os custos, tá certo? E aumenta o lucro da organização, redução de custos, como coloca ali em geral, otimização de processo produtivo, às vezes no processo produtivo, se a empresa não tomar consciência, se a cooperativa não tomar consciência do que é uma administração, uma forma de administrar corretamente, o que acontece? Pode acontecer prejuízos no processo produtivo, então tem que otimizar esse processo produtivo. Outras vantagens, melhoria nas relações indústria-governo. O governo também, existem vários projetos onde o governo apoia as empresas para melhorar o meio ambiente, para poder proteger o meio ambiente. Estratégia de diferenciação com relação aos concorrentes, vamos ler. Demanda de cliente consumidor. A empresa que é amiga do meio ambiente, ela pode fazer propagandas e divulgação dizendo que o produto dela, por exemplo, é sustentável, é politicamente correto, ajuda a uma determinada entidade que preserva o meio ambiente. Você pode colocar isso no rótulo do seu produto. Você pode fazer divulgações com relação a isso. Compre do meu produto, que o meu produto ele depreda o mínimo possível o meio ambiente. O meu produto ele ajuda a reconstituir o meio ambiente. Você pode fazer isso, são estratégias de marketing e muitas organizações estão fazendo isso, tá bom? Olha lá, restrição aos concorrentes, né? Os concorrentes começam a observar que você está fazendo isso e vão começar a fazer também o consciente coletivo. E é um marketing maravilhoso para as organizações, tá bom? Existem alguns vídeos interessantes, esse é mais um que eu espero que você veja. Lá na nossa sugestão de vídeos eu espero que você assista todos aqueles vídeos, tá bom? Para que possa se conscientizar melhor de uma forma divertida. Eu, professor Alberto, escolhemos vídeos interessantes para que você olhe, observe, não é? E aprenda com esses vídeos engraçados também, tá bom? E, professor, fale, professor. Né, até voltando aqui, né, nessa situação, como você falou, melhora no desempenho ambiental, redução do consumo de recursos energéticos. Meu querido, você que está assistindo aí, você que está bem acomodado na sua carteira, você que está nos olhando aqui, nos assistindo aí muito atenciosamente, eu te agradeço. Mas veja bem, recursos energéticos, nós somos um país que é chamado de país tropical. Aqui nós temos recursos energéticos de sobra, olha a luz do sol. Né? Olha o sol que está fazendo, pelo menos aqui em Porto Velho o sol está quentíssimo. Imagina aí se todos nós, se a tecnologia de energia solar fosse algo mais acessível. Hoje já está bem mais do que alguns anos atrás. Hoje já é possível, pessoas, é lógico, com um custo de vida melhor, com uma condição melhor, já ter a sua energia solar em sua casa, tá? Mas existe também as águas, né? Nós temos as hidrelétricas aí e não aquelas termoelétricas que são lá movidas a combustível. E nós temos também aí a energia eólica e várias outras existentes. Imagina aí o vento.
o vento que sopra no nosso país, na costa do país. Imagina aí você, né? Você já ouviu falar naqueles cataventos lá, aquilo lá gera energia elétrica também. O Brasil está começando a entrar nesse mercado aí, por quê? Começou a perceber que está perdendo uma parte da natureza, não é verdade? Então vamos ficar bem atentos aí. Professor, é isso? Né? Estamos aí encerrando a nossa atividade. Na volta nós vamos, aliás, nosso primeiro bloco, na volta vamos fazer a nossa atividade e vamos explicar também para o pessoal de Vilhena que pediu um apoio aí na atividade, professor, do mapa de risco. Ah, beleza. Tá bom? Pode então, deixar. muito obrigado. Esperamos vocês daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E olha, quero lembrar que nessa primeira questão aqui, alguns podem ter assistido o vídeo, porque olhou lá no nosso material de apoio, mas aqui diz o seguinte, no primeiro vídeo, intitulado Poluição e suas consequências, pensa, tá? Para responder isso aqui é muito fácil. Pensa o que pode acontecer com a poluição no meio ambiente. E aí coloca o que a sua imaginação disser, tá bom? Vai lá, faz o exercício e já já nós voltamos. Conto com você. Olha aí que legal, que maravilha fizeram as atividades, hein? Estamos recebendo um retorno, um feedback muito bom de todas as escolas, né, professor Alberto? Com certeza. As escolas aí de Ariquemes, né, a escola sertanista, os alunos estão aí, eu tô vendo uns alunos meio dormindo aí, viu, o pessoal da escola sertanista, lá de Espigão do Oeste, eu vi gente ali meio... Pessoal, vamos acordar, meu filho, o sol tá aí fora, a vida tá correndo, tá bom demais. Nós estamos aprendendo sobre educação ambiental, saúde, segurança, meio ambiente, isso aqui é que é vida, né? Um grande alô para vocês, o pessoal de Ariquemes, o pessoal de Vilhena, Presidente Médici, né? G-Paraná, tantos outros polos que estão nos assistindo aí, os professores presenciais, ó. Nosso agradecimento especial para vocês, viu? Então, vamos falar um pouquinho aí, professor, do mapa de risco, né? O pessoal de Vilhena teve uma dúvida, o professor Kleber vai explicar aqui. Okay? Beleza, então porque é a nossa atividade do projeto integrador e é muito importante que você faça esse mapa integrador, esse mapa de risco do projeto integrador, não é isso, professor Alberto? Então, é importante saber como fazer isso daí, você vai ver que é simples, é fácil. Eu vou dar novamente o conteúdo, rapidamente, aí vamos para as respostas das questões da atividade de sala, tá certo? Vamos lá para o nosso slide, então? Olha lá, mapa de risco. O que é o mapa de risco? É a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho, ok? Aonde a pessoa trabalha, por meio de círculos de diferentes tamanhos, como nós vamos ver, e cores. O seu objetivo é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos, ok? Aonde ele estiver, ele vai saber que lá naquele local tem o risco A, B, C ou D, da cor XYZ, não é? Que nós vamos ver já já. É um instrumento que pode ajudar a diminuir a ocorrência de acidentes do trabalho, objetivo que interessa tanto aos empregadores quanto, claro, aos empregados, ok? Então, quem faz esse mapa de risco? Só para lembrar que quem faz esse mapa de risco, já fazendo aqui uma revisãozinha, não é? Mas vamos lembrar isso na nossa quinta aula também. O mapa de risco é feito pela CIPA, ok? Pela Comissão de Prevenção de Acidentes, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sendo ela o agente mapeador, após ouvir os trabalhadores de todos os setores e com a orientação do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, ok? Bem, como é que se faz então esse mapa, professor? Nem falei daquele jeito, né? Porque aluno, quando vai perguntar para o professor, pergunta, professor, pois não, fale, qual é a sua dúvida? Professor, eu quero saber como é que se faz esse mapa, como é que faz esse croquis aí, esse negócio, eu não sei fazer não, professor. Calma, é muito fácil, não precisa se desesperar e nem ficar falando fino dessa forma, rapaz. Olha lá então, é importante ter uma planta, não é, do local, mas se não houver condições, né, de conseguir, isso não deverá ser um obstáculo. Faz-se um desenho simplificado ou um esquema, um croquis, do jeito que você entender. Então você vai visualizar como você estivesse no helicóptero, né, num drone, ou se você estivesse voando por cima da sua empresa, e você fala assim, a empresa então ela é assim.
eu vou imaginar ela, aqui ela vem mais um negócio aqui, aí aqui ela vem pra cá, ela faz isso, aqui ela... Ó, pronto, a planta baixa dela é essa. Aí, vamos lá, de repente aqui é uma sala, tá? Aqui nós temos um banheiro, aqui é a parte do depósito, aqui é o pessoal que chega com as cargas. Pronto, você fez um mapinha básico da sua cooperativa, ou da empresa que você trabalha, ou da sua cabeça mesmo. O importante é fazer esse mapinha aqui. Feito esse mapa, nós vamos começar então a verificar os tipos de riscos que existem em cada ambiente deste mapa. Claro que para saber disso, vai ter que andar na empresa. Professor, mas eu não tenho essa empresa, professor, essa empresa é na minha cabeça, professor. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Você vai então imaginar que empresa é essa, que tipo de empresa é essa, e normalmente, conversando com seus colegas, com o professor, com pessoas que de repente trabalham em algum lugar, faz uma pesquisa, corre atrás disso daí, se comunica. Você vai verificar, por exemplo, se lá tem riscos físicos, que é um verdinho, que é ruído, vibração, radiação isônica, radiação não isônica, frio, calor, né, pressão, anormais, umidade, etc. Esses são, que tá já para você dar uma lida, olhar, verificar, tá lá no material de apoio, esses são os riscos físicos da cor verde. Professor, esses riscos têm a ver com o lixo lá que o professor falou? Não, não tem nada a ver, isso aqui lá é uma coisa, isso aqui é outra, aquilo ali é para coleta de lixo, aqui é para riscos, tá certo? No local de trabalho. Vamos lá. Vermelho, então, riscos químicos, poeira, fumos, neblina, gases, tá certo? Vapores. E o marrom? O marrom são os biológicos, os vírus, as bactérias, fungos, parasitas, bacilos, que inclusive, olha a dica, tem lá no banheiro, já coloca aí no banheiro uma bolinha, né, com esses riscos biológicos aí. Olha aí o amarelo, riscos ergonômicos. Esforço físico intenso, né? Levantamento de transporte manual de peso. Então lá naquele setor da descarga, né? Do carregamento, tá vendo aqui? Aqui é carregamento, vamos carregar, né? Vamos carregar, tá chegando o caminhão aqui, e aqui tem o descarregamento aqui do material, pronto. O pessoal que faz esse carregamento aí, né? Que tira esse material, se não é com uma empilhadeira, se não é com máquina, é carregando nas costas, pronto. Aqui já tem que tipo de risco, professor? Ah, tem um risco então amarelo, risco ergonômico, tá bom? Trabalho noturno também, jornada de trabalho prolongadas, tudo isso se relaciona ao risco ergonômico ou amarelinho ali. E o azul? Riscos de acidentes, arranjos físicos inadequados, muito cuidado com isso. Eu sei que às vezes a gente coloca equipamentos ou coloca um buraco onde não devia, né, um alçapão onde não devia, tem que colocar lá plaquinha de acidentes, né? Pode acontecer um acidente aqui, plaquinha azul. Arranjo físico, máquinas e equipamentos sem proteção, iluminação inadequada, pode acontecer uma descarga elétrica ali também, probabilidade de incêndios, explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de riscos que ocorrerão, né, que poderão ocorrer, claro, naquele ambiente, naquele local. Como elaborar então? Após o estudo dos tipos de riscos, deve-se dividir o órgão em setores ou pavimentos, se tiver mais de um andar, tá bom? Então coloca o outro andar do ladinho ou coloca o mapa lá em cima no outro andar e aí você vai fazer a mesma coisa que você fez pelo andar de baixo. Essa divisão facilitará a identificação dos riscos de acidentes de trabalho. Em seguida, o grupo você deverá percorrer as áreas, tá, a serem mapeadas com lápis e papel na mão, ouvindo as pessoas acerca de situações de riscos de acidente de trabalho. Sobre esse assunto, é importante perguntar aos empregados, tá certo? O que incomoda e quanto incomoda porque esse quanto incomoda, a quantidade, vai determinar o tamanho da bolinha que você vai fazer lá na frente, beleza? Tá bom? Então isso é muito importante verificar para o mapa de risco. Também é preciso marcar os locais dos riscos informados em cada área. Nesse momento, não se deve ter a preocupação de classificar os riscos. O importante é anotar o que existe e marcar o lugar certo, ok? O grau e o tipo de risco serão identificados depois, tá bom? Então vamos lá, avaliação dos riscos para elaboração do mapa de risco. Com as informações anotadas, a CIPA deve fazer uma reunião para examinar cada risco identificado na visita aos setores, tá bom? Então, claro que isso daqui é uma coisa mais para a CIPA, mas para o seu projeto, né, integrador aí, para o seu mapinha que você vai fazer para o mapa de risco, é interessante você saber o tamanho do risco lá, se é pequeno, médio ou grande.
Por quê, professor? Porque lá você vai colocar a cor adequada na bolinha, né, referente ao tamanho do risco, tá beleza? Então, por exemplo, lá num determinado setor tem um risco vermelho, tá? Eu vou pegar o professor Alberto agora. Ih, professor Alberto, como é que vai ser agora? Ah, não sei, professor. Pois é, o risco vermelho tá ali, ó, é o risco químico, tá bom? Aí lá no outro setor tem um risco um pouco maior, é um risco azul. Não, risco verde, pronto, risco verde. Risco azul eu vou fazer aqui do lado, olha só. Risco azul tá aqui, tá certo, beleza. Pronto, risco verde, o que é o risco verde? É médio, é um tamanho médio. Ah, é risco físico. E o azul, professor? É risco de acidente. Então, em cada setor você vai verificar o tamanho do risco ali, tá bom? Pode ir pela sua cabeça, pela sua imaginação. Tá aí, olha só, um exemplozinho bem interessante, tá? Para que a gente possa entender melhor esse riscozinho, a importância do tamanho do círculo, não é? E a incidência do risco naquele local. Risco químico elevado, bolinha grande, tá vendo aqui o exemplo do vermelho? Risco químico elevado, bolinha grande. Tá vendo ali? Risco físico leve. Ah, é um pessoal ali que carrega só umas latinhas, um negocinho e tal, não tem problema. Então, pronto, risco físico leve. Não, ali é risco físico elevado, então bolinha maior. Ali as pessoas carregam coisas de forma, não é, muito pesada, ou então tem equipamentos ali que podem prejudicar o ser humano andando ali por perto desavisado, sem usar o EPI necessário, tá bom? Então aqui são as dicas das cores e dos tamanhos de cada círculo. E, vamos lá, os círculos podem ser desenhados ou colocados em cada ambiente lá. Você pode pegar com uma tesourinha e cortar e colar lá. Ou então você pode pegar, fazer um círculo com compasso, ou mesmo, sei lá, uma tampinha de refrigerante, alguma coisa assim. Vai lá, faz um círculozinho de acordo com o tamanho correspondente e pronto, em cima do desenho que você fez. O importante é que os tamanhos e as cores correspondam aos graus e tipos. Cada círculo deve ser colocado naquela parte do mapa que corresponde ao local que existe o problema, onde existe o problema. Caso existam, no mesmo ponto de um setor, diversos riscos de um só tipo, por exemplo, risco físico, ruído, vibração e calor, não é preciso colocar um círculo para cada um desses agentes. Basta um círculo apenas com o verde, com os riscos físicos, desde que os riscos tenham o mesmo grau de nocividade. Por exemplo, olha só aqui, por exemplo, você pode ter num setor lá, no ambiente, vários, né, riscos do mesmo tamanho. Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui na nossa bolinha e ir lá dividir os riscos, tá certo? Ah, aqui existe tanto riscos físicos, não é? Como riscos o quê? Ah, vamos botar lá risco azul. Risco azul é de quê, professor? Não tô lembrado mais não, ó. Lembra aí? Risco azul. Ah, é aquele risco lá de você... Cadê? Vamos lá, vamos voltar aqui. Cadê? Tem que voltar mesmo. Risco médio com relação a físico. Risco verde com relação à força, não é? Então tá ali. Você pode usar o mesmo círculo para colocar várias coisinhas. Mas, professor, ali tem 4 riscos, professor. 4 tipos de risco. Como é que eu faço, professor? Você pode dividir em 4 e aí cada quadradinho você colocar a cor correspondente, tá bom? Uma outra situação é ali que ele coloca, né? Riscos, 2, 3, 4 e até 5 partes iguais, cada parte com sua respectiva cor, conforme a figura abaixo. Este procedimento é chamado de critério de incidência. Diversos tipos de riscos no mesmo ponto, tá bom? E aí está o nosso mapinha, ó. E aliás, eu vi muitos mapas interessantíssimos. O professor Alberto também me mostrou muitos mapas bonitos, diferentes desses aqui, mapas criativos, mapas simples, não precisa ser nada coisa assim, um castelo, uma coisa cheia de labirinto. Não, ela precisa simplesmente ter objetividade, saber lá, né, no seu mapa, onde é que fica aqui, né, a diretoria, onde é que fica banheiro, recepção, aqui a parte da logística, onde é que fica o pessoal da produção, tá? Onde é que fica aqui a cozinha, o depósito, identifica isso. E é muito importante ter aqui ao lado a identificação das cores com o seu tipo de risco. Amarelo, risco econômico, risco mecânico azul, o verde, risco físico, o vermelho, risco químico e aquele marronzinho ali, risco o quê? Biológico. Cadê o risco biológico aqui, professor? Risco biológico aqui, ó, no banheiro, banheiro masculino, banheiro feminino, tá certo?
Beleza, então. Sanadas as dúvidas, será, professor Alberto? Acredito que sim. Tenho certeza aí que o pessoal da escola Vilhena que estava com essa dúvida deve ter sanado. Aí o professor Clébio explicou muito bem, explanou muito bem. Lembre-se lá, pessoal, o mapa de risco, além das suas cores, ele é colocado exatamente num croquis. Eu quero colocar na planta baixa lá da minha casa. Quer colocar o marrom lá no seu banheiro? Coloca, meu filho, mas não tem necessidade, tá? Ele é feito para as empresas, né? Exatamente para que os colaboradores, os funcionários, os clientes, todo mundo que passa dentro daquela empresa ali, saiba que existe algum tipo de risco. Na sua casa tem risco? Tem, meu filho. Tem na cozinha, tem no banheiro, tem na sala. Todo lugar onde... Aqui nesse estúdio, né? Também tem algum tipo de risco. E é claro, tudo isso tem que estar muito bem identificado para quê? Para quê? Para a segurança daqueles que transitam naquele local. Professor, vamos para o exercício então? Vamos para o exercício então. Vamos ver se o pessoal realmente entendeu a sacada da primeira questão. E claro, as outras questões também. Olha lá a primeira questão. No primeiro vídeo, intitulado Poluição e suas consequências meio ambiente, suas consequências no meio ambiente, relacione o maior número de tipos de poluição que conseguir. Mas isso você pode ver até indo da sua casa para o local que você está assistindo esse vídeo, por exemplo. Olhando aí, você pode, andando pela rua, perceber alguns locais que estão sendo poluídos pelo ser humano, como por exemplo, o solo. Às vezes a gente passa na frente de uma mecânica, de uma oficina, aí tá lá o óleo correndo pela frente da oficina, indo lá para o meio-fio, para a sarjeta, tem o solo sendo realmente poluído. Tem também a água, muitas vezes está andando, né, indo para a escola, indo para a igreja, passa por cima de uma ponte, passa por cima, perto de um riacho. Aqui na cidade nós temos uns locais que nós chamamos de bueiro, né? São aqueles rios que passam pela cidade, córregos também. Pronto, tá todo poluído. O ar, às vezes o vizinho tá fazendo uma fogueira, olha só, tá poluindo o ar. Poluição, não é? Luminosa também. Às vezes nós estamos na cidade e pronto, tem muito letreiro, não é? Tem muitas coisas que brilham, muitas coisas que chamam a atenção. Muito cuidado com isso, hein? Isso também polui, são poluições visuais, tá certo? Poluição sonora. Não tô falando lá do seu irmãozinho que fica chorando lá o dia todo. Não tô falando disso não. Que também é uma certa poluição sonora, tá bom? Mas estou falando de pessoas que às vezes colocam som muito alto. Espero que você não seja essa pessoa, hein? Final de semana vai lá e coloca um som alto pra caramba, com aquelas músicas assim. Não vou nem cantar a música aqui pra não... É a sofrência, é a sofrência. É verdade, então... E aí coloca a música que gosta, mas o vizinho não gosta, ou então... Por favor, né? Essas poluições sonoras também são terríveis. Então a primeira questão é só fazer um elencado ali, né, de tipos de poluição que você pode ver em vídeos, na televisão, no local onde você anda, no dia a dia. Comece a observar essas poluições que existem aí ao seu redor. É triste, é um fato, é preocupante, mas é necessário que nós observemos isso daí e, claro, comecemos a mudar a situação. Principalmente no que diz respeito à sua cooperativa. Por favor, hein? Eu não quero aí, de repente, chegar de surpresa, eu, professor Alberto, não é, o Jacó também, a gente chegar na sua cooperativa e logo de cara, na entrada da sua cooperativa, ver lá um monte de lixo jogado na frente da sua cooperativa. Os dejetos que são produzidos pela sua cooperativa é jogada por cima do muro, lá numa área, né, verde. Olha, o esgoto da sua cooperativa é jogado aonde? É jogado no meio-fio, é jogado lá no manancial, é jogado no riacho. Não pode, tá certo? A sua cooperativa de repente está poluindo o ar. Puxa vida, isso é realmente inaceitável, ainda mais agora sabendo do conteúdo, conhecendo, tendo informações necessárias e sabendo que regras são feitas para serem cumpridas, beleza? Vamos para a segunda questão então, professor Alberto? Vamos lá. A busca desenfreada pela produção fez com que o ser humano passasse a explorar intensamente os recursos disponíveis na natureza, esquecendo que grande parte deles, além de não serem renováveis, quando retirados da natureza em quantidades excessivas, deixam uma lacuna, às vezes, irreversível. Então, a pergunta é, as consequências dessa exploração, que nós explanamos agora há pouco, são sentidas principalmente em qual aspecto? Aí volta aqui para mim, porque o pessoal lá, a professora Rose, não falou aqui qual escola, mas ela respondeu o seguinte, no aspecto das mudanças
climáticas, né? Respondeu da forma correta, né? Foi uma resposta exatamente, pessoal. Tudo aquilo que nós... já ouviu falar naquele ditado? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Isso tudo é onde? Na natureza. Nós plantamos aonde? No solo. Nós vamos colher daqui a algum tempo. Agora imagine se nós começarmos a poluirmos o solo. Daqui a pouco o solo não vai nos dar frutos nenhum. Se nós começarmos a poluir, não é verdade, o ar, né, com fogueiras, né, com chaminés aí que soltam ácidos, que soltam qualquer tipo de coisa que não aliás, que é prejudicial à saúde. E aí, quem vai respirar tudo isso? Somos nós, né? Imagine você os gases que são soltados aí, que são emitidos dos automóveis, não é verdade? Tudo isso aí, né, você consegue analisar o seguinte: opa, onde é que nós vamos sentir isso? Nas condições climáticas. Por que você acha que aquelas geleiras, né, do nosso extremo sul, né, do planeta Terra estão aí simplesmente, né, desaguando? Por que você acha que nós temos tsunamis, furacões, todos esses ons aí que acontecem? Isso tudo são efeitos, né, do que o homem vem fazendo com a natureza ao longo de muitos anos, é claro. Não é isso, professor? É verdade. Olha, eu acredito que eu sou o ser humano aqui entre nós, professor Alberto, Jacó, colega ali também, né? Eu e você que está assistindo, acho que eu sou o ser humano mais velho daqui, tá? Já estou com os meus 44 anos. Não parece, né? O professor Alberto ali está com seus 20 e poucos anos e tal, tudo mais. Mas olha, desde quando eu era pequenininho aqui em Porto Velho, cara, olha, sem brincadeira, né? Saiba de uma coisa, eu sentia mais frio aqui em Porto Velho, se chovia mais aqui em Porto Velho, mas a cidade foi crescendo, a região aqui foi cada vez mais ficando sem florestas, etc. O que está acontecendo? Está ficando mais quente, está chovendo menos. A gente sente realmente essa situação no dia a dia, nas mudanças climáticas. Terceira questão, olha lá. Cite exemplo de lixo e o tempo que leva para se decompor na natureza. Aí você escolhe aquele que você quiser, existem vários. Tiveram pessoas aí que mandaram mensagem: nossa, eu não sabia, gente, que a fralda lá do meu irmãozinho durava tanto tempo, caramba, então quer dizer que a fralda que eu usei, eu tô com 17 anos, a fralda que eu usei ainda tá lá, né? Tá lá ainda, tá, realmente, olha só, né? Tem que tomar cuidado, então, saber onde descartar todo esse material, tá bom? Então era só citar alguns desses aí e já acertava a resposta. Essa pergunta é principalmente para conscientizá-lo de que esse lixo, ele não some, não, ele pode sumir da sua frente. Ele pode sumir do seu dia a dia, por enquanto, tá certo? Mas ele de uma certa forma acaba voltando, porque ele continua existindo. Olha lá o vidro, 1 milhão de anos esse vidro. Deixa eu ler essa questão 4 então, professor, até retornando aí, a aluna Cristina lá de Vilhena também respondeu aí corretamente a questão. Tá ok? Vamos para a questão 4, a questão 3 ela respondeu aqui. Legal. Vamos para a questão 4. Autoridades, 172 governos, tá? E estudiosos do mundo inteiro reuniram-se em 1992 lá no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, né? O senhor era bebezinho, né, professor? Era bebê, né? Eu acho que eu não tinha nem sei quantos anos eu tinha. Enfim, no Rio de Janeiro, para a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, tá? Conhecida mundialmente como a Conferência da Terra. Essa conferência tornou-se um marco na história da humanidade, cujos objetivos básicos giravam em torno do quê? Olha aí, letra A, vamos ver a questão aí, letra A, da busca por um desequilíbrio entre as necessidades ambientais, sociais e econômicas para gerações atuais e futuras. Outro objetivo aí da conferência era a construção de quê? De uma espécie de associação mundial que contemplasse os países desenvolvidos e em desenvolvimento para estudo e a compreensão das questões ambientais, uma preocupação comum a todos. É isso, professor? Onde é que está errado isso daí? Olha ali, ó, o desequilíbrio, né, ó, entre as necessidades ambientais. E nós devemos até relembrar a vocês, meus queridos, que essa conferência ela aconteceu também em 1972, foi quando aconteceu a primeira. E a grande diferença de uma para outra foi a quantidade de nações, né, de chefes de Estado que realmente buscaram aí uma solução, porque passaram a perceber que depois da que aconteceu em 72, 20 anos depois,
o mundo precisava de ainda mais ajuda do que naquela época de 72. Então, a comoção foi maior, a reunião também foi maior e, é claro, os resultados dessa reunião nós estamos vendo na atualidade, né? No racionamento de energia, na redução da emissão dos gases poluentes, não é verdade? Nós estamos vendo em vários aspectos, né, acontecidos aí no meio ambiente, na plantação aí, né, de novas mudas, de novas árvores, para que isso daqui a alguns anos, nós sabemos, meu querido, que algumas árvores, elas demoram muitos anos, né, até ela crescer e chegar na sua fase adulta para realmente ter um retorno. Professor, vamos lá, letra B aí, da busca por um equilíbrio entre as necessidades ambientais e sociais. Tá faltando econômica, então não é a B, né? Não, C. não é. Vamos para C, da busca por um equilíbrio. Não, como assim? Beleza. Peraí, calma lá. Entre as necessidades ambientais, sociais e econômicas para gerações atuais e futuras. Essa parece que está certa, né? Vamos a D? Tem a D também? Tem. Qual é a letra D? Da busca por um equilíbrio entre as necessidades ambientais, sociais e econômicas para gerações atuais. Não, calma, tem alguma coisinha errada aí. Atuais nem tanto. A gente tem que ter também, mas opa, a busca é outra. Vamos lá. E letra E. Letra E está ali. De nada importante, somente foram curtir a cidade maravilhosa. Pelo amor de Deus, né? Olha aqui pra mim. Teve gente que marcou essa aí, eu acho. Não, pelo amor de Deus, olha aqui pra mim. Você que marcou essa aí, você foi pro Rio de Janeiro já, né? Você foi curtir a cidade e tá achando que lá é maravilhosa. Não, meu filho. Olha a resposta lá, a resposta certa lá no quadro, ó. Da busca por um equilíbrio entre as necessidades ambientais, sociais e econômicas para gerações atuais e futuras. Próxima questão, professor Kleber, vamos lá. Nós, como cidadãos, podemos fazer algumas coisas para a conservação do meio ambiente. Diga aí com suas palavras, tá? Não é para copiar lá do livro, não, da apostila, do material que nós enviamos. Ó. Por que devemos seguir cada dica e qual o impacto que isso causa ao meio ambiente? Será que alguém mandou alguma coisa aí, professor Deixa Alberto? eu dar uma olhada tem gente aqui. Que mandou o seguinte, né, dando algumas dicas. Uns disseram que não era para comprar animais silvestres. Olha que coisa legal, nós frisamos bem aqui na aula, né? Para preservação do meio ambiente, como cidadão, a gente não pode ficar comprando animais silvestres, porque o animal silvestre é para estar na mata, é para estar lá no meio ambiente direitinho, tá certo? Teve gente também que mandou outra resposta dizendo que nós podemos fazer em casa, não é? A coleta seletiva, saber onde colocar o plástico, resto de comida você pode dar para as galinhas, fazer um local de compostagem, onde você acaba até reaproveitando certo tipo de lixo. Então, são várias as perguntas relacionadas, né? Dica com suas palavras, por que devemos seguir cada dica e qual o impacto que isso causa no meio ambiente. Teve a gente falando mais aí, Tem aqui, ó, lá pro pessoal de Vilhena, escola aí, Francisca Martendal, professora Fátima, que está aí nos acompanhando assiduamente. Muito obrigado, professora. Ela mandou a resposta dos alunos aqui, ó. Não realizar podas ilegais e nunca desmatamento de uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas. Imagine o prejuízo ecológico e é lógico para a nossa saúde que essas queimadas trazem. Imagine vocês naquele período que o nosso estado de Rondônia tem aí de queimadas. Você ouve aí com certeza falar que os hospitais públicos e os privados estão cheios de pessoas, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso. Não é verdade? Então, muito cuidado, muita atenção com isso aí, né? Nós temos aqui alguns itens, coloca aí na tela, ó. Preserve as árvores. Cuide bem dos cursos de água, não é aquele curso, não, aquele curso que está lá o professor, igual a gente está dando curso para você aqui não, tá? É o curso de água, lá o fluxo da água, não é verdade? Ó. Não pesque em épocas de reprodução, falamos lá da piracema, lembra lá da piracema, tá? Nunca compre animais silvestres sem registro, pelo amor de Deus, cara, deixa aquela tartaruga viver, deixa a paca viver na natureza, tá bom? Não jogue lixo nas ruas, separe o lixo, tá? Ó. Reutilize, reaproveite e recicle tudo que for possível. Reduza o consumo de água. Para de ligar, para de abrir a torneira lá enquanto você está escovando, deixa a água ficar lá jorrando, né? Tudo mais. Reduza o consumo de energia elétrica. Meu filho, ó, você só paga aquilo que você consome. Está pagando caro porque você está consumindo demais, tá? Evite andar apenas de carro. Ó, uma caminhada é sempre boa. Eu sou corredor, tá? Compre apenas o necessário, tá? Opa, preciso disso? Realmente estou precisando, vou comprar. Evite usar materiais descartáveis e, é lógico, denuncie qualquer
coisa errada que você verificar aí com a natureza. Tá ok? É isso, professor? Pode falar aí? É isso, então, lembrando da atividade que nós temos ainda para serem cumpridas, muito cuidado para não deixar passar as datas, tá certo? E quero finalizar, então, contando uma historinha sobre a nossa natureza, a nossa realidade de como ser humano, tá bom? Tinha um mestre que estava andando com o seu discípulo pela floresta, pela mata, e tinha acabado de chover. E no meio do caminho tinha algumas poças d'água, não é? E numa dessas poças, o mestre viu um escorpião se afogando. Rapidamente, o mestre foi lá com a sua mão, pegou o escorpião da água, não é? E quando ele foi tirar o escorpião da água, o escorpião foi lá, subiu na mão dele e picou a mão do mestre. Claro que o mestre sacudiu a mão, o escorpião caiu novamente na água, tá certo? E o mestre ficou ali com a mão doendo, mas ele pensou, parou, olhou para o lado, viu um galho. Pegou o galho, voltou lá e colocou para salvar o escorpião. O escorpião subiu no galho e começou a correr no galho para querer picar novamente a mão do mestre. O mestre foi lá, acomodou o escorpião num arbusto, numa árvorezinha que tinha próxima, e o escorpião se salvou. E continuaram andando. Nisso o discípulo ficou ali meio confuso, sem saber como entender essa lição, e perguntou: mestre, por favor, mestre, eu não consegui entender essa lição. O senhor foi lá salvar aquela criatura que estava se afogando, aquela criatura abominável, o senhor foi pegar ela para salvar, e na hora que o senhor pegou ela para salvar, ela picou o senhor. Que coisa absurda, não é? E aí, tá, tudo bem, voltou lá, estava se afogando. Se fosse eu, mestre, tinha deixado de se afogar aquela desgraça lá. E o senhor não, foi lá, pegou um galinho e salvou aquela criatura. Por quê, mestre? E o mestre foi simples assim. Meu discípulo, ele agiu da forma dele, na natureza dele de ser escorpião. E eu agi da forma de ser humano. E é assim que nós precisamos agir com relação à natureza, com relação ao próximo, com relação aos animais e assim sucessivamente. Um abraço, muito obrigado pela sua presença, professor Alberto, Jacó, fique à vontade. Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau! Educação à distância, mudando realidades.